pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, divulgada recentemente, revelou que o índice de confiança na justiça por parte da população brasileira cresceu 3,5% no último trimestre do ano passado. A mesma pesquisa revela também, no entanto, que permanece inalterada na população a percepção de que a nossa justiça é lenta. O crescimento do índice de confiança é sinal de que o Poder Judiciário brasileiro está dando melhores respostas à sociedade? O que mais é preciso fazer? Nós discutimos esse assunto no programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Mais de 90% da população das principais capitais brasileiras acha que a nossa justiça resolve as questões muito lentamente, segundo a pesquisa trimestral feita pela Fundação Getúlio Vargas. Essa percepção da população está escorada na realidade? Ou a justiça costuma ser mais rápida e eficiente do que a imagem que o povo tem dela, como defende o presidente do Supremo, ministro Gilmar Mendes, para quem a lentidão da justiça é um mito? Esse é o nosso debate de hoje. Nossos convidados são o sociólogo Rodrigo Mendes, presidente do Instituto República, que faz pesquisa sobre o comportamento do judiciário, e o juiz Lailson Braga Baeta Neves, da 4ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, no norte de Minas. Doutor Lailson, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já está há quantos anos na magistratura, doutor Lailson? 17 anos. 17 anos. E em Montes Claros, especificamente, há quanto tempo? Montes Claros vão completar 13 anos agora. 13 anos, né? Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Você atualmente dirige o Instituto República, um instituto de pesquisa. Sim, que é muito focado em opinião pública. Opinião pública. E eu sei que você já participou, já fez diretamente vários estudos sobre o Poder Judiciário. Sim, a gente fez basicamente estudos para os tribunais superiores, fundamentalmente o TSE e o STJ, né? Essa pesquisa específica da Fundação Getúlio Vargas, ela avalia esse índice de confiança, é resultado de duas variáveis, o que eles chamam de comportamento e percepção. Comportamento seria, vamos dizer, a vontade, a decisão da pessoa de recorrer à justiça. Percepção, a imagem que eles têm, né, Esse é um critério, na sua avaliação, tecnicamente bom para se medir o índice de confiança? Olha, primeiro é preciso fazer uma ressalva interessante, que a pesquisa dá um peso muito maior para a percepção, né, de 70%, do que de comportamento, que equivale a 30% na composição desse índice geral de confiança do judiciário. Eu acho que é interessante, porque a própria pesquisa revela, a gente já sabia disso, que algo em torno de 1/4 da população, ela teve alguma relação com a justiça, nos últimos 5 anos, segundo a pesquisa. 1/4 da população? 25% da amostra teve alguma relação. Então, essa população, propriamente dito, pode avaliar um serviço prestado. As outras pessoas, quer dizer, os 75%, estão avaliando por imagem. Quer dizer, nada mais é do que uma percepção. E nesse caso, por exemplo, quando o presidente Gilmar Mendes fala que a avaliação da justiça é muito mais por imagem do que por uma relação real com a justiça, isso é verdade. Quer dizer, não sei se a partir daí a gente pode falar que é um mito a ideia da lentidão, mas que é verdade que as avaliações que são feitas pelas pesquisas refletem muito mais uma percepção, uma imagem, do que uma realidade, não tem dúvida. Doutor Lailson, o senhor comentava comigo antes da gente começar a gravar que, por exemplo, na primeira instância, 89% dos processos terminam na primeira instância. Exatamente. Então, aquela ideia de que há um excesso de recursos é uma ideia falsa? É uma ideia equivocada. Quer dizer, 89%, ou mais um pouquinho, 89, alguma coisa, realmente se encerram na primeira instância. Ou seja, só 11% sobe. Entendeu? Sobe para instâncias superiores. Tanto é que eu até te disse também que falta um estudo de avaliação mais aprofundado sobre a relação do juiz de primeira instância, de primeiro grau, com a população, com o judiciário, porque a gente costuma olhar muito sobre, quando vai analisar, por exemplo, um trabalho de um juiz, vamos ver quantas sentenças dele são reformadas. Mas, na verdade, para a gente entender o nível de aceitação, você teria que ver quantas deles não são desafiadas por recurso, como é o caso, 89% não são desafiados por recurso, termina ali. Então, isso é uma questão que a gente tem que verificar, porque é uma diferença muito grande do juiz de primeiro grau, da formação
dele, até ideológica e tudo, do juízes de tribunais superiores. São completamente diversas. Rodrigo, esse fato, isso que o doutor Laílson está relatando, né, das decisões terminarem na primeira instância, e o fato de essa pesquisa, desse índice de confiança ter sido feito exclusivamente nas capitais e nas regiões metropolitanas, você acha que isso pode gerar alguma distorção? O fato? Olha, eu acho que a população, em geral, tem mais relação com a justiça de primeira instância do que, como o próprio juiz confirma, quer dizer, a maior parte dos processos ficam lá na primeira instância, quer dizer, a maior relação que a população estabelece é com a primeira instância. Então, eu acho que se a gente pode pensar nessa dicotomia que a pesquisa estabelece, percepção e comportamento, a dimensão comportamento está mais ligada a essa avaliação da primeira instância. Né? Agora, as pesquisas que são feitas em geral, essa não é tão diferente disso, elas tendem mais a avaliar questões relacionadas aos tribunais superiores, e também tem um outro fato, quer dizer, quem aparece mais na mídia é o STF, é o STJ, é o Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, esses tribunais têm muito mais visibilidade. Portanto, eu acho que eles ajudam muito mais a produzir uma imagem, né, da justiça como um todo do que realmente os tribunais de primeira instância. Pois doutor Laílson, Rodrigo, um dos gráficos que essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apresenta é exatamente isso. Em comportamento de 0 a 10, a nota da população vai a 8,1, né? E quando se fala em percepção, é 4,7. E a média, então, que dá o 5,8, que é o chamado índice de confiança no Brasil. Isso equivale a dizer que as pessoas, quando usam a justiça, ou estão dispostas a recorrer à justiça, avaliam melhor do que as que apenas percebem de longe? Pois é, esse dado não está disponível na pesquisa, mas é interessante o seguinte, que a pesquisa fala o seguinte, que dos 25% que fizeram uso da justiça de alguma maneira, que tiveram uma relação com a justiça, quase 70% avalia de forma negativa, está insatisfeito. Quer dizer, que esse indicador aí de comportamento não necessariamente significa que a pessoa recorreu à justiça, teve alguma relação. É que recorreu ou poderia. Tipo assim, se tivesse um problema com seu vizinho, você iria lá recorrer ao juiz. Se tivesse um problema com uma loja, quer dizer, é uma hipótese que a pesquisa constrói para ver se o sujeito vai ou não. E não necessariamente é um usuário, vamos falar assim. Perfeito. Porque a pesquisa mostra que os usuários, em geral, da justiça não estão satisfeitos. Você comentava que, como você trabalha com pesquisa relacionada ao judiciário, avaliação um pouco baixa, né? Esse índice de 5,8% é relativamente baixo, apesar de ter crescido em relação ao semestre anterior, contraria um pouco as pesquisas anteriores que dão ao judiciário com uma avaliação boa comparativamente com outras instituições? Não, olha só, esse índice de 5,8, primeiro a gente tem que pensar que ele é um índice, ele não é um número absoluto. Perfeito. Ele é um composto de algumas variáveis, né? Você faz várias perguntas e chega a um índice. Então ele não é tão baixo assim, quer dizer, você tem 5,8 numa escala de 0 a 10, né? Eu acho que é bastante razoável. Se a gente colocasse, o que a gente estava falando é o seguinte, se a gente colocasse, por exemplo, o Executivo e o Legislativo nesse mesmo indicador, provavelmente a Justiça ficaria num patamar acima. Né? Todas as pesquisas sempre mostraram exatamente isso, que o Judiciário tem problemas, com certeza, como todas as instituições, mas ele tem, sistematicamente, uma imagem melhor na população do que o Executivo e o Legislativo. Isso aí é fato e vem acontecendo sistematicamente ao longo dos anos. Doutor Laílson, essa é a percepção que o senhor tem atuando, principalmente no interior? O que acontece realmente é que o Poder Judiciário, em primeiro grau, ele tem, como eu estava falando, uma aceitação melhor no interior da população em relação a ele. Mas a gente não pode esquecer que de cada 2 que vão à justiça, pelo menos um vai sair contrariado. Esse, com certeza, não vai avaliar bem. Então, por exemplo, quando você pega o direito em abstrato, por exemplo, você fala, olha, quem causar dano a outrem terá que indenizar, todo mundo concorda. Agora, se tiver lá numa relação, por exemplo, nós dois, lá, olha, você tem que me indenizar por causa daquela coisa assim, assim. Um de nós vai sair achando que ou que tinha que ter indenizado ou que não tinha que ficar insatisfeito. Perfeito. Então, essas pessoas que avaliam, é claro, na sua perspectiva, ou elas foram felizes ou foram infelizes na justiça. Claro, alguém tem que sair perdendo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.